Olá a todos, queremos seguir o nosso estudo da carta de 1 Timóteo e hoje vamos ver 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 ao 17. Eu vou estar lendo na minha versão, você acompanha aí da sua casa e depois vamos estar explicando alguns pontos interessantes aqui. 1 Timóteo 1, versículos 12 ao 17, diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. Até aqui a palavra hoje e nós queremos destacar aqui alguns pontos bem interessantes que Paulo vai escrever aqui para Timóteo. No versículo 12 e 13, Paulo ele começa dando graças a Deus pela obra que Jesus Cristo fez em sua vida e vai dizer assim, que me fortaleceu, me considerou fiel, designando-me para o ministério. Jesus Cristo aqui, Paulo está dizendo que considerou Paulo alguém fiel, fortaleceu Paulo e designou Paulo para um ministério, para um trabalho, né? E nós hoje temos esta revelação completa da palavra de Deus, onde nós temos todo o histórico de Paulo, né? O que ele fez, né? Quem foi Paulo, né? Antes Saulo, perseguidor da igreja, agora Paulo, apóstolo, último dos apóstolos, aonde que foi um grande missionário, plantador de igrejas, né? E aqui eu chamo a atenção porque, na verdade, esse ministério de Paulo não é apenas de Paulo. O que ele fala aqui de que Jesus Cristo fortaleceu, considerou fiel e designou para o ministério, isso é uma obrigação de todo crente. Não é só com Paulo, não é só com o pastor, não é só com o líder do ministério. Todo crente batizado aquele que é fiel a Deus, às Escrituras, tem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. O dia que aceitou Jesus, tem no contrato, né, digamos assim, tem uma cláusula onde que diz que todos nós somos portadores desse evangelho de salvação, dessa boa nova, e nós devemos proclamar. E Jesus diz: vão aonde quer que vocês estejam, por todo o mundo, e ali vocês preguem o evangelho, ensinem toda criatura, né? E esse é o compromisso e um dever de todo crente, não somente de Paulo ou de um ou de outro que foi escolhido para o ministério de tempo integral, mas é função de todo crente anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Pedro vai falar, né? Então, é um dever de todos nós. No versículo 13 ainda, vai dizer que Paulo, ele vai dizer que ele alcançou a misericórdia de Deus,
Vai dizer assim: a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. E aqui nós vemos que Paulo está falando do passado dele quando ele era Saulo, quando ele perseguia os cristãos. Aliás, no relato de Atos, na morte de Estevão, Estevão foi apedrejado, foi o primeiro mártir depois da vinda de Cristo, né, da morte de Cristo e a sua volta para o céu. O primeiro mártir cristão foi Estevão. E nesse relato diz que o jovem Saulo estava ali presente, olhando, observando tudo, né? E Saulo perseguia os cristãos na época. E ele teve um encontro com Jesus, aonde que ele fica cego. Depois disso ele converte o seu coração para Jesus. E agora ele de Saulo, ele muda até o nome para Paulo, e ele agora de perseguidor da igreja, ele vira pregador do evangelho. E aí ele diz que ele fez tudo isso na ignorância e na incredulidade. E aqui tem algo muito interessante para a gente pensar. Quando a gente peca, quando a gente faz coisas erradas na ignorância, na incredulidade, como Paulo fez, é bem mais simples, né? Por quê? Porque Deus vai olhar a intenção do coração. Apesar da gente muitas vezes fazer as coisas erradas, talvez no nosso coração a gente quer fazer as coisas certas, né? E faz na ignorância, como Paulo fazia. Na cabeça de Paulo ele estava fazendo o correto, perseguindo os cristãos. Mas quando ele vê que isso é errado, então ele se arrepende desse pecado. E ele vai dizer que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. E aqui ele vai dizer que então ele alcançou essa grande misericórdia de Deus, porque ele, sendo blasfemo, perseguidor, insolente, alcançou misericórdia, e porque ele tinha feito na ignorância, né? O problema é quando a gente faz muito bem de caso pensado, muito bem maquinado, aí não é na ignorância, né? Aí é de propósito, aí Deus também conhece o coração e julgará cada um segundo os seus atos. Então, cuidado com a intenção do seu coração. Versículo 14, ele vai dizer que transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus, ou seja, transbordou, encheu muita graça de Deus. E a salvação, a palavra de Deus diz que vem através da graça. Eu quero ler um texto que está em Efésios 2, 8 e 7. Efésios 2, 8 e 7 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo aqui ele está reconhecendo que ele alcançou a misericórdia e transbordou a graça do Senhor com a fé e o amor que ele tinha em Cristo Jesus. E dessa forma também é na nossa vida. A nossa vida de pecados, a nossa vida de erros, né? Transborda a graça de Deus quando nós temos fé em Jesus e o amor em Jesus. Essa graça salvadora nos inunda, ela transborda em nosso ser. E é através dessa graça salvadora que nós podemos ser salvos. E o texto que nós lemos em Efésios diz que não é por obras, ou seja, nada daquilo que eu fizer, ou que você possa fazer, vai mudar a situação que nós somos pecadores e merecemos o inferno. O único que salva é Deus através de Jesus Cristo pela sua graça. Pela graça sois salvos, a graça de Deus, não porque nós merecemos, mas porque Deus abundou, superabundou, derramou essa graça a nós e nos dá de graça. Só que como eu sempre digo, a graça ela é de graça. Mas ela não veio de graça, ela teve um preço que Jesus pagou na cruz. Por isso que para nós ela é de graça.
porque o preço já foi pago. Versículo 15 vai dizer: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Independente dos seus pecados, esta palavra que ele está falando, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, independente de quem é. E ele vai dizer que ele é o pior dos pecadores, o principal pecador. Bom, se Paulo, que fez tanto pela igreja, escreveu várias cartas, né? Os relatos das missões, né? as grandes viagens missionárias de Paulo, plantando igrejas, pastoreando, e ele diz que ele é o principal, o pior dos pecadores, o que sobra para mim, né? Então nós temos que entender que não interessa o pecado que nós cometemos. Deus nos ama não pelo nosso pecado, mas porque nós somos nós. Ou seja, Deus me ama porque eu sou o Lucas, e não por causa dos pecados que eu tenho ou deixo de fazer. Deus me ama. Deus ama o pecador e não o pecado. Ele não concorda com o pecado. Por isso Jesus Cristo morreu, por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. Jesus já sofreu na cruz por nós. Basta nós aceitarmos esse sacrifício que ele fez por nós. Não interessa qual o pecado que você cometeu. Deus te ama e está de braços abertos para te perdoar. Basta você se achegar a Ele com fé e amor a Jesus. Paulo mesmo, ele se considerava o maior dos pecadores porque ele era alguém que perseguia a igreja. E cristãos foram mortos por intermédio dele, da mão dele, né? E mesmo assim, Deus o perdoou. E agora ele está dizendo que Jesus Cristo, então ele veio para salvar a todo pecador. Versículo 16. Mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia para que em mim, que sou o principal pecador, Jesus Cristo pudesse mostrar a sua completa longanimidade e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. E aqui tem um ponto muito interessante e que a gente precisa aprender com Paulo. Deus concedeu primeiro misericórdia para Paulo. Através de Paulo, as pessoas podiam ver Jesus, e é isso que ele está falando. O exemplo dele, a vida dele, o exemplo de vida, o legado que ele deixa, né? A forma com que ele agia, a forma com que ele vivia. E também nós, a forma que nós vivemos, o testemunho que os outros estão vendo em nós, eles precisam ver Jesus. A vida de Paulo refletia Jesus Cristo. Tanto é que em 1 Coríntios 11:1, ele vai dizer assim: olha pessoal, vocês acham que está difícil seguir Jesus? Então fazem o seguinte, olhem para mim, para Paulo, olhem para mim. E ele diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tamanha autoridade que ele tinha. Deixa eu te perguntar uma coisa, você pode falar isso? Você pode falar para as pessoas: olha aqui, olhem para mim, e imitem aquilo que eu faço, porque imitando a mim, vocês vão estar fazendo o que Jesus Cristo está fazendo, porque eu imito a Cristo. Eu sou imitador de Cristo, por isso você pode me imitar, que vai dar na mesma. Será que você pode falar isso? Infelizmente, as igrejas estão cheias de pessoas, e aqui eu não estou falando de placa de igreja. Todas as igrejas, todas, sem exceções, todas as igrejas estão cheias de gente que vai ir para o inferno, porque acham que porque estão dentro da igreja são salvos, porque vão no domingo na igreja. Não é assim. Qual o testemunho que tu tem vivido no teu dia a dia, dentro da tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, com os teus amigos?
Você é lá fora uma pessoa e de domingo é outra? É fácil ser cristão dentro da igreja 1 hora, 2 horas por semana. É fácil. A gente bota a máscara de cristão, a melhor roupa, faz uma cara, um rosto, né, uma expressão de penitente, pega a Bíblia e vai na igreja. Todo domingo Lucas vai na igreja, olha só que homem de Deus. Grande coisa, durante a semana eu faço falcatrua, dou golpe, compro no comércio e não pago, não tenho palavra, prometo e não cumpro. Qual o teu testemunho? O que as pessoas estão vendo quando olham para a tua vida? Alguém falou uma vez que a minha vida ou a tua vida pode ser a única Bíblia que as pessoas vão ler na vida. E o que elas estão lendo quando olham para você? O que elas estão lendo quando olham para a minha vida? Fica para a gente refletir. Como eu falei no domingo passado no culto, de crente que entende a Bíblia, que conhece a Bíblia de cor, que sabe toda a Bíblia, muitas vezes o inferno está cheio. Porque até Satanás conhece muito bem a palavra de Deus. Agora, a diferença é quando a gente sabe e aplica a palavra de Deus na vida. Fica para você pensar qual caminho você está seguindo. E quero ler um texto ainda, Mateus 5,16, próprio Jesus falando, no Sermão do Monte, quando ele vai falar que eu e você, nós somos sal da terra e a luz do mundo. E aí no finalzinho, aqui no 16, diz assim: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Essa é a responsabilidade do crente. Brilhar, ser luz no mundo cheio de trevas, para que as pessoas olhem para a minha vida e glorifiquem a Deus olhando para a minha vida, para aquilo que eu estou fazendo. As pessoas têm glorificado a Deus com a tua vida, pela tua vida? Será que você está sendo luz no mundo cheio de trevas? Quanto está brilhando a tua luz? Talvez você é uma luz, mas é uma luz tão fraquinha, mas tão fraquinha que não está iluminando nada. Quanto você está brilhando por Jesus? Na sequência, então no versículo 17, Paulo então vai colocar a honra e a glória no lugar certo. E vai dizer assim: ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, a Ele honra e glória para todos sempre. Amém. A honra e a glória deve ser ao único Deus, aquele que é eterno, aquele que é imortal, aquele que é invisível. Se a tua honra e a tua glória está sendo para alguém que não é eterno, está no lugar errado. Aquele que é mortal, que já morreu, ou um dia vai chegar a morte para ele, está no lugar errado. Porque o Deus único e verdadeiro, segundo a palavra de Deus, é aquele que é eterno. Não tem começo e não tem fim, sempre foi Deus. E aquele que é imortal, ele não pode morrer. E termina então esse texto de hoje com a palavra amém. Deixa eu só explicar, talvez você não saiba o que é o amém. E muitas vezes você pode dizer amém no final das orações e nem sabe o que está falando. Amém significa que assim seja. Então, toda vez que alguém falar algo, orar, né, alguma coisa, né, e no final você diz amém, você está concordando com tudo que ela disse. Portanto, se eu não concordo com aquilo que alguém está orando, no final eu não vou dizer amém, porque eu não estou concordando. Então eu não posso dizer que assim seja. Entendeu? E aqui então, o que Paulo está dizendo é: ao Rei eterno, imortal, invisível, ao Deus único, a honra, a glória para todos sempre, e que assim seja.
Você pode dizer amém para a palavra de hoje? Que Deus te abençoe e que, como Paulo, possamos ser exemplos para aqueles que estão de fora nos observando e nos olhando, convivendo conosco diariamente. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.